Glória a Deus, muito boa noite, graça e paz. Uma grande honra estar aqui em Ji-Paraná, né? Eu já tinha vindo aqui, eu estava falando com o pastor Auriel, eu tinha vindo aqui em 2014, mas eu acho que eu fiquei muito paradinho ali, né? Só, não andei muito. Hoje eu andei um pouco mais. Vocês têm uma cidade linda, né? Então, de parabéns. É uma cidade, eu gostei da cidade de Ji-Paraná, organizadinha, né? Muito show de bola, tá bom? Parabéns para vocês pela cidade de vocês. Estamos aí com o pastor Josias e pastora Josiane, não é muita coincidência, o casal Josi. Cadê a pastora Josiane? Ah, está aqui. Prazer em conhecê-la, né? A gente já se cumprimentou, mas eu não sabia que era a pastora Josiane. Muito bem, queridos, eu queria orar com vocês, posso? Pela revelação da palavra, mas pode ficar sentadinho no seu lugar, eu quero orar com vocês. Mas deixa eu contar uma história para a gente basear essa oração nessa história que eu ouvi esses dias, que eu achei tão interessante. É uma história real, ela aconteceu na China antiga, e tinha uma região ali na China antiga que o rei morreu, e o filho dele tinha que assumir o trono. Só que para assumir o trono, pela lei ali daquela região, ele tinha que casar. E o próprio rei estabeleceu uma maneira de escolher a noiva. Ele falou assim: olha, a moça que cultivar a flor mais bonita, porque aquela região era conhecida porque eles produziam muitas flores, não é? A moça que produzia a flor mais bonita, essa vai casar comigo. E tinha uma moça que trabalhava ali no palácio, ela era filha de uma funcionária ali do palácio, né? Uma família pobre, e ela amava o rei, o príncipe, né? Ainda não era rei. E ela queria muito participar, e já que o concurso foi aberto para qualquer moça que quisesse, ela podia ir. Ela não era princesa, não era nada, não era de família real, mas ela podia ir. A mãe dela disse: minha filha, você vai passar a maior vergonha da sua vida. Você não tem nem roupa para essa festa. Ela disse: mãe, eu só quero estar perto do príncipe, última vez, né? E aí ele então chamou todas as meninas, elas se apresentaram, e ele distribuiu as sementes para cada uma delas. Quando ele deu a semente dessa moça que era apaixonada por ele, quase que ela morreu, só de pegar a semente, não é? Mas depois de 6 meses elas tinham que trazer a semente para ver qual que era mais bonita. Então elas começaram a cultivar as sementes, só teve um problema, que justamente a semente que foi para a menina que amava o príncipe, não germinou. Ela ficou arrasada. Mudou a terra, chamou a avó, chamou a tia que sabia de tudo, não teve jeito, não nasceu. 6 meses depois elas apresentavam a flor, e ela disse: eu vou lá, mãe. Ela disse: minha filha, você vai passar vergonha maior ainda, porque nem apareceu a flor, como é que você vai lá? Ela disse: mãe, só para eu ficar perto dele, a última vez eu vou. E aí então o príncipe foi passando e vendo cada flor mais bonita do que a outra, não é? Cada flor linda. E quando chegou na flor dessa moça, da apaixonada, aí ele disse: e a sua? Ela disse: meu príncipe, a minha semente não germinou. E aí caiu uma lágrima dela. E aí ele olhou para ela e continuou, e olhou todas. Então ele voltou, e aí aquele né? Porque agora ele vai dizer qual que é a mais bonita. E aí ele disse: a flor mais bonita é a flor da honestidade, porque nenhuma dessas sementes podia germinar, porque todas elas são estéreis. Uau! E você já sabe o fim da história, com que o príncipe casou, com quem que o príncipe casou. Qual que é a moral da história? Irmãos, o nosso rei não se impressiona com a nossa performance, com os nossos dons. Sabe por quê? Porque foi ele que deu cada um dos dons que a gente tem. Nada disso surpreende ele. Agora tem uma coisa que ele fica impressionado, é com o nosso coração, com a atitude do nosso coração. Quem está me entendendo? Aí em pezinho no seu lugar, ou sentadinho no seu lugar, curva a sua cabeça, quero orar por você. E ore comigo nessa noite, para que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Espírito Santo querido, muito obrigado por esse tempo
Muito obrigado porque nós estamos diante da Tua poderosa palavra, essa espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de separar a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o propósito do nosso coração. Senhor, que a Tua espada faça cirurgia nessa noite. Senhor, nos esconda do nosso inimigo, para que nada atrapalhe a revelação, o entendimento e, sobretudo, a transformação em nós, por causa da Tua palavra e só por causa da Tua poderosa palavra. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Eu quero ler só um versículo com você. Efésios 2. Tem uma água aqui secreta. Eu estava pensando de lá, onde que eles devem colocar a água. Eu gostei do púlpito, já fotografei, achei bonito. Muito bem, irmãos, depois dessa palavra, não da minha palavra, mas depois dessa palavra de Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Você nunca mais será a mesma pessoa depois que você receber essa revelação no seu coração. Você crê nisso? Você está preparado? Então lá vai. Efésios capítulo 2, eu quero ler só um versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vamos repetir isso? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, ou delitos e pecados. Agora, vamos repetir mais uma vez, só vocês? Dá para ser? Vamos ver. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados. Tá, agora vamos trocar esse vós por eu, não é? Vamos lá. Ele me deu vida, estando eu morto nos meus delitos e pecados. Amém? Então preste bem atenção, irmãos. Eu vou falar muito sobre ressurreição, então esse versículo é muito poderoso para a gente começar. Então, cada um de nós que está aqui nessa noite, cada um de nós recebemos o maior milagre de todos, nós ressuscitamos. Amém? Ele nos deu vida, então foi uma ressurreição. Nós estávamos mortos, cada um de nós, e Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou. Então nunca mais diga: o fulano ganhou um carro maravilhoso e eu estou aqui nesse fusquinha ainda, eu não recebo milagre, não é? A ciclana ganhou uma casa, casou e eu estou aqui, não é? O espírito da solteirice, eu não recebo milagre. Irmãos, cada um de nós, para começo de conversa, já recebeu o maior milagre de todos. Ninguém pode receber esse milagre. Nós ressuscitamos. Estávamos mortos e recebemos vida. Agora, nós não recebemos vida porque nós somos bonzinhos. Nós recebemos vida apesar de nós estarmos mergulhados nos nossos delitos e pecados. Então foi tudo de graça. Não foi por algo que a gente fez, não foi por algo que a gente mereceu, ok? Não teve nada a ver com os nossos pais, com os nossos avós que eram crentes, nada disso, foi de graça. Nós estávamos mortos, ressuscitamos apesar de nós e não por nossa causa. Quem está me entendendo? Agora, preste bem atenção no que eu vou te falar. Cada um então recebeu vida, ressuscitou, cada um de nós. Só que cada um de nós teve um envolvimento com o pecado ou com a morte diferente um do outro. Por exemplo, eu cheguei na igreja, eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu era viciado em cocaína, né? Então quando eu cheguei, eu me envolvi, eu vou te contar daqui a pouquinho. Eu me envolvi com um submundo. Então eu vi muito, com a minha alma muito quebrada, muito ferida, não é? Com muito problema na minha alma. Então, irmãos, você pode imaginar o trabalho que eu dei. Quem está me entendendo? Então eu ressuscitei dos mortos, igual aquela outra pessoa tão gente boa, que nunca teve nenhum tipo desses problemas que eu tive, que aparentemente era uma pessoa que parece que
todo mundo já pensava que ela era crente desde quando ela nasceu. Parece que nem deu trabalho quando chegou na igreja. Quem está me entendendo? Vocês estão percebendo? Então, apesar de todos nós termos ressuscitado, alguns de nós chegaram em estágios de morte, ou vamos colocar assim, de decomposição espiritual, diferente um do outro. Ok, queridos? Então, eu quero te mostrar que na Bíblia é isso. Porque eu vejo Jesus ressuscitando na Bíblia 3 pessoas. Vamos ver se a gente lembra? Quais foram as pessoas que Jesus ressuscitou? Me ajuda lá. Todo mundo já falou Lázaro, beleza, muito bem, quem mais? O filho da viúva, alguém falou ali, não é? Que mais? A filha de Jairo, eu ouvi uma vozinha de criança. A filha de Jairo, olha, faixa preta, não é? Então, irmãos, foram 3 ressurreições. Eu quero te mostrar que todos eles ressuscitaram. Ninguém estava mais morto do que o outro, ok? Eles ressuscitaram, todos estavam mortos, ok? Mas eles estavam em estágios de morte diferentes, não é? Então, por exemplo, a filha do Jairo, foi tão recente a morte dela que Jesus estava ali curando a mulher enferma. O Jairo chegou lá, a minha filha está doente. Aí quando Jesus disse, eu vou na sua casa, a mulher enferma se colocou no meio, chamou a atenção de Jesus, demorou um tempão ali. Quando Jesus finalmente dá atenção para o Jairo, alguém diz para ele, Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. E Jesus disse para ele, Jairo, não temas, mas crê. E aí ele foi. Ou seja, ela tinha acabado de morrer. Quem está me entendendo? Quando Jesus chegou na casa, irmão, ela estava com a roupinha dela, calça jeans, camiseta. A mãe dela ainda estava agarrada com ela, chorando. Nem parecia que estava morta. Quem está me entendendo? Parecia que estava viva. Irmão, não tem gente que chega na igreja que nem parecia que estava no mundo, não é? Não tem aquelas pessoas que chegam na igreja e nem dão trabalho. Eu lembro da Carlinha, que chegou na nossa igreja lá, a Ana, inclusive ela é esposa do Marcão, que veio aqui com vocês, né? A Ana evangelizou a Carla. A Carla chegou na igreja, a Ana, olha como que foi a história. A Carla falou assim, Ana, você é crente? Ela disse, sou. Ela disse, eu quero ser crente. Ela que, já viu isso? Ela estava tão madura que só da Ana encostar nela já caiu o fruto. Ela disse, eu queria ser crente, como é que eu faço? A Ana tomou um susto. A Ana disse, tem que orar, aceitando Jesus. Eu quero orar agora, pode orar aqui? Ela, pode. A Ana orou com ela, pronto, aceitou Jesus. E agora, o que é que eu faço? Agora você tem que congregar, porque agora você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Ninguém pode fazer parte de Cristo sem fazer parte do seu corpo. Explicou para ela. No domingão, estava lá a Carlinha e já levou o maridão. Ana, ela participou do culto, gostou, ela perguntou para Ana, mas o que eu faço para eu crescer mais? Tem que participar do Tadel. Treinamento de líder na terça-feira. Eu posso? Pode, é para todo mundo. Estava lá a Ana. Irmãos, em poucos meses ela era uma supervisora de setor. Filha de Jairo, quem está me entendendo? Só, irmãos, que eu vou te mostrar que 1% das pessoas que estão chegando nas nossas igrejas são filhas de Jairo. Mas a gente é faixa preta em cuidar desse pessoal, entendeu? Então a igreja está prontinha para cuidar das filhas de Jairo que chegam. Mas se não for filha de Jairo, a gente perde. O IBGE, no último censo, deu uma notícia para nós evangélicos, que existem 35 milhões de ex-crentes, ex-evangélicos no Brasil. Nós sabemos o que são esses 35 milhões de ex-crentes. São pessoas desviadas. Essas pessoas chegaram na igreja, eles nasceram, Jesus ressuscitou essas pessoas, lhes deu vida, mas a igreja não soube consolidá-los. Quem está me entendendo? Então veja bem, mas não só filhas de Jairo, mas quer ver? Olha, o filho da viúva de Naim é outro estilo, é outro estágio, né? O filho da viúva de Naim, ele já estava no caixão, ele já estava indo mesmo para a sepultura. Quando Jesus encontrou com eles, a mãe estava chorando em cima do caixão. Eles já iam enterrar, já estava mesmo na hora de... Eles estavam chegando no cemitério.
Então ele já estava morto, mas o estágio dele já era diferente. Ele já aparentava a morte, já tinha aqueles olhos fundos, um algodão no nariz e na boca, aquela cara pálida. Ninguém queria mais conversa com ele, nem a própria mãe. Um caixão já separava ele da mãe dele. Ok? Então são essas pessoas que estão chegando no nosso meio e que já tiveram um envolvimento com o pecado em outro nível, irmãos. Então o que é que eu estou te falando? Que esse envolvimento deixa muita marca na pessoa. São pessoas até que talvez até sofreram abusos, não é? Abusos de várias naturezas. São pessoas que sofreram muitos ferimentos na vida. Eles estão magoados, eles estão ofendidos. São pessoas que realmente têm uma história de vida muito complicada já. A morte já aparece muito na vida deles. Irmãos, e é esse tipo de pessoas que nós estamos perdendo. Mas eu estou aqui para te dar uma luz de como cuidar dessas pessoas e elas ficarem no nosso meio. Porque o grande segredo do crescimento da igreja, pastor Josias, não é ganhar. Todos nós, aonde eu vou, irmãos, em todo lugar do Brasil, as igrejas estão ganhando. Não é problema para a igreja evangélica ganhar pessoas. Na verdade, as pessoas já estão vindo mesmo para as igrejas evangélicas, não é verdade? Já estão vindo igual a Carlinha, não é? Estão vindo, já é quase moda. Agora veja bem, o problema não é ganhar, o problema é não perder ninguém. Não perder ninguém, porque cada pessoa que nós perdemos uma ponte para outra pessoa, não é? Ok? Entende? Imagina, né? Um músico desse, rapaz, fantástico, moço, meu irmão. Eu queria só ficar ouvindo ele cantar a noite toda, nem queria mais pregar, ia falar para o pastor Josi, né? Agora, alguém alcançou o Nilson, alguém que foi alcançado, não é verdade? Alguém que nasceu, que ressuscitou, foi uma ponte que alcançou. Olha só esse músico faixa preta. Quem está me entendendo? Então, se a gente tivesse perdido, eu digo a gente, a igreja, tivesse perdido a ponte que alcançou o Nilson, talvez o Nilson não estivesse aqui. Então a gente não pode perder ninguém, irmãos. Esse é o grande segredo. Quem está me entendendo? Então, o filho da viúva já é outro nível, outra história. Agora, e o Jairo? E o Lázaro? O Lázaro estava morto há 4 dias. Irmão, lá pelo segundo ele explodiu. Bum! Ele já era um monstro, já não tinha nem formato de nada. Ele era uma massa disforme. A própria Marta, apaixonada por ele, quando Jesus disse, remova a pedra, ela disse, não! Não faça isso, Senhor. O Senhor não entende, ele está aí há 4 dias. Ela disse, ele cheira mal. Irmão, esse nível de pessoas que estão chegando é aquele pessoal que ninguém quer nem encostar. O filho da viúva, a gente ainda é capaz de chegar perto do caixão, ficar pertinho dele, a gente olha ele pelo vidro. Mas o Lázaro, deixa ele ir para lá. Entende? São aquelas pessoas que estão, irmãos, em um nível. É como eu cheguei. Entende? Cheguei viciado, não é? Eu não deixei de ser viciado quando eu aceitei Jesus naquele domingo aí, como que uma coisa sobrenatural, eu não queria mais usar drogas. Irmão, não foi assim. Entende o que eu estou falando? Agora, deixa eu te falar uma coisa importante. Jesus falou com os 3 mortos, isso é importante, essa informação é importante. Percebeu que Jesus falou com os 3 mortos? Ele falou com a menina. Ele disse para a menina que tinha 12 anos, ele pegou na mãozinha dela, ela estava morta. Ele pegou na mãozinha dela, inclusive ele disse para todo mundo que estava ali, ela não está morta, mas ela dorme, porque ela estava tão lindinha, as filhas de Jairo, tão lindinha. Jesus pegou na mãozinha dela e disse, menina, levanta-te, rapidola, filha de Jairo, não dá trabalho nenhum. Ela, levantou. O filho da viúva, a Bíblia diz que ele parou o caixão e ele gritou. Ele disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Aí ele levantou. Olha só. E para o Lázaro,
ele parou na frente do sepulcro, mandou remover a pedra. A Bíblia diz que ele se estremeceu todo. Olha só como é outro nível, percebe? Percebe como a maneira de lidar com cada um dos níveis é diferente? No primeiro, menina, levanta, não é? Menina, e por Lázaro, ele se estremeceu todo. A Bíblia diz que ele chorou, não é? João 11:35 registra Jesus chorando ali. Tem uma crise ali, uma crise por dentro e por fora. E Jesus ora, não que não seja importante orar nos outros dois níveis, mas aqui ele ora, fala com Deus, e aí ele dá ordem: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro saiu. Vocês perceberam que o que ressuscita é a palavra de Jesus? Quem está me entendendo? Não sou eu que ressuscito ninguém. Eu não sou responsável por isso. Essa não é a minha parte, nem a sua, graças a Deus. Mas Jesus, a palavra que o pastor Josias prega no domingo, ok? Essa palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra, ok? Essa pregação a respeito de Cristo. E a pessoa entende. Aí o Espírito Santo, porque a Bíblia diz, né, que quando o Nicodemos falou para Jesus: o que é que eu faço para ir para o céu? Jesus disse: Nicodemo, ninguém vai para o céu se não for pela água e pelo Espírito. A água é a palavra. Jesus disse: vocês já estão limpos pela lavagem de água da palavra. Então, quando a pessoa recebe a palavra, a informação da palavra a respeito de Cristo, ela entende. Aí o Espírito dá vida, aí ela ressuscita lá, o Espírito dela ressuscita. Aleluia. Entende? É a palavra então Jesus ressuscitou pela sua. Agora, o que eu quero te falar hoje à noite? O que eu quero falar hoje à noite? Jesus deu a palavra para os três ressuscitaram, e nos três casos Jesus deu uma ordem. E é sobre essa ordem para cada um dos casos que eu quero falar com vocês. É essa ordem que vai te ensinar como consolidar cada um. Amém? Nós não somos chamados para dar frutos, sabia disso? Não, nós somos chamados para dar fruto que permanece. Não foram vocês que me acharam, eu achei vocês e os designei para que vocês vão e deem frutos, e frutos que permanecem. Não adianta só, eu falei com a minha vizinha, ela aceitou Jesus, beleza, permaneceu? Não tem um fruto. Eu vim te ensinar como consolidar esses frutos. Aleluia. Ok? Então vamos lá. Aí então os três casos. Aí para a filha de Jairo, Jesus deu uma ordem. Quando ele ressuscitou a menina, o que foi que ele mandou as pessoas fazerem? As pessoas que estavam em volta. Me ajuda lá. Quem lembra? Não ouvi. Dá açaí para ela? Dá comida. Pode ser açaí, né? Então, verdade, foi uma ordem, não foi uma sugestão. Ele disse, a palavra ressuscitou a menina ressuscitou, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Quando a menina levantou, ele disse, o pessoal que estava lá em volta, ele disse: agora deem comida para ela. Guarda isso aí. Para o filho da viúva, ele não deu uma ordem explícita, mas ele pegou o menino e colocou no colo da mãe dele. Vocês vão ver como que isso foi, na verdade, uma ordem, e é muito importante isso. E quando o Lázaro saiu da sepultura, Jesus também deu uma ordem. O que foi que ele mandou fazer? Desatai-o e deixai-o ir. Ele mandou libertar. Quem está me entendendo? Então vamos lá na prática. Como que a gente vai consolidar, como que a gente vai lidar com cada uma dessas pessoas, com cada um desses níveis de pessoas que estão ressuscitando e chegando no nosso meio? Gente, guarde essa frase no seu coração: a coisa mais injusta que existe é tratar pessoas diferentes de maneira igual. É muita injustiça tratar os três filhos que a gente tem, que são tão diferentes, são seres humanos tão diferentes, da mesma maneira. Mas deu certo para esse aqui, por que não dá para? Tem que fazer igual. Não pode, eles são diferentes. Quem está me entendendo?
A filha de Jairo é totalmente diferente do filho da viúva, que é totalmente diferente de Lázaro. Então vamos ver comigo aqui como que a gente vai consolidar essas pessoas tão preciosas. Então, em primeiro lugar, então, vamos falar da filha de Jairo. Como que a gente consolida essas pessoas? Diga comigo: Bíblia, palavra que vai consolidar. Eu conversei hoje com o pastor Josias, eu fiquei tão feliz com o que vocês estão fazendo já aqui, ok? Lucas 8:55, voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou. Diga: Jesus mandou. Observe que não foi uma sugestão, foi uma ordem. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Interessante. Então, irmãos, qual que é o primeiro nível do discipulado? A pessoa chegou na vida da igreja, o que a gente tem que dar para ela? Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa, a gente não sabe quem é quem. A gente não sabe quem é filha de Jairo, quem é filho da viúva e quem é Lázaro. A gente não sabe, não é? Às vezes tem cara de filha de Jairo, chega tudo bonitinho, tudo bonzinho. Aí não se engane, quando a gente começa a trabalhar com aquela pessoa, vem as feridas e você descobre que era um filho da viúva. Pior, descobre que é um Lázaro, começa a feder e você não quer mais. Não quero mais. Vai. Entende? Então, mas como a gente não sabe quem é quem, a primeira coisa que a gente dá é a palavra, é a Bíblia. Ok, queridos? Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, irmãos, a pessoa ressuscitou, o que ela precisa agora é de Bíblia. A Jocum fez uma pesquisa agora, há uns anos atrás, que 85% dos pastores, olha só, leem 5 minutos de Bíblia por dia. Se os pastores estão nesse nível, eu fico imaginando como que está a igreja. Aí como que a gente vai cuidar dessas filhas de Jairo que estão chegando precisando de Bíblia, se a gente não lê a Bíblia? Irmãos, e é a Bíblia que anima. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu sei que não é o caso, eu olho para vocês, meu Deus, só olhos brilhantes, só gente pegando fogo. Diga aleluia, nem que seja pela fé. Só gente fera, faixa preta, tem gente que está queimando por Jesus. Que coisa linda, vocês são demais. Mas se por acaso tiver um desanimado aqui, vou te falar qual que é o problema, não é? Porque, irmãos, quando eu vejo a minha Bíblia, eu vejo o Elias, por exemplo, que participou de um evento tão maravilhoso, lembra? Aquele confronto dos deuses, que ele orou para que viesse fogo sobre o sacrifício, e Deus mandou o fogo, e quando o fogo veio e quebrou o sacrifício, a nação inteira se prostrou e se converteu. Já pensou uma pregação que um país se converte? Você pode imaginar isso? O pessoal fala, aquela pregação do Pedro, 3.000 converteram. A do Elias, a nação converteu. Eles ficavam gritando em voz alta: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pensa no momento. Está entendendo? O cara sai do encontro com Deus, meu irmão. Ele diz: rapaz, pode vir, diabo, vem para mim. O que aconteceu lá no encontro? Ele ouviu tanta palavra, de sexta-feira à noite até domingo à tarde. Palavra, Bíblia, pão da vida, não engorda, não faz mal, pode comer à vontade, e quanto mais come, mais vida tem. O cara sai de lá, meu irmão, ele vai dormir, ele acorda de manhã ainda falando em línguas. Só que na segunda-feira ele volta para a rotina normal, no que diz respeito à leitura bíblica dele, ou seja, de domingo em domingo. Aí ele volta para o normal. Aí o que ele diz? Rapaz, o segredo é o encontro. Rapaz, eu tenho que voltar para esse encontro. Irmãos, aí ele passa por 35 encontros. A cada encontro ele sente uma... Igual quando o Davi tocava a harpa, o Saul sentia a presença de Deus. O Davi ia embora, ele voltava a ficar endemoninhado. Entende o que eu estou falando?
Olha aqui para mim, o Elias sai desse evento pentecostal, poderoso, e ele anda muitos dias no deserto com medo da Jezabel. Nesse tempo eu tenho certeza, isso é uma pergunta que eu quero fazer para o Elias no céu. Eu preciso saber quando eu chegar lá, mas eu tenho certeza que foi isso. Ele estava tão preocupado, tão angustiado, tão ansioso, com tanto medo da Jezabel, que tinha mandado um recado para ele: assim me faça o Senhor, se eu não matar você, eu vou te matar, miserável. E ele ficou com tanto medo que ele se desconectou da palavra de Deus no coração dele, que sempre movia o Elias para onde ele ia, lembra? O Elias não fazia nada sem a orientação da palavra. Deus falou com ele: vai para Querite, os corvos vão te sustentar. Ele ouviu a palavra, foi para Querite. Depois o Senhor falou com ele, palavra: sai daí, vai para Serepta, eu ordenei que uma viúva te sustentasse. Onde o Elias ia era a palavra, mas ele passa um período, parece que de deserto, na palavra. Aí o que acontece com Elias? Ele senta debaixo de uma árvore e quer morrer. Quero morrer. Aí vem o Senhor Aí vem o Senhor e fala assim com ele: Elias, beleza? Beleza. O que está fazendo aí? Ele: quero morrer. O cara saiu do maior encontro com Deus da história da humanidade. Quem está me entendendo? Aí ele sai de lá: quero morrer. E o Senhor fala para ele: e por que você quer morrer, Elias? Porque eu sou o único profeta que sobreviveu. O Senhor diz: Elias, você está offline. O único profeta, você está por fora. Se você tivesse conectado comigo, você saberia que 7.000 não dobraram o seu joelho diante de Baal. Você está fora, moço. Você não está entendendo. Quem está me entendendo? Aí o cara desanima, quer morrer. Eu estou falando do Elias, estou falando do profeta Elias, estou falando de um quinto Dan, estou falando do cara top, do cara que orava e o fogo caía, do cara que ressuscitava morto. Eu estou falando dele. Desanimou. O que desanima uma pessoa? A falta de relacionamento. A palavra, irmãos, você tem que entender isso. Escuta aqui, ó. A palavra não é um livro, é uma pessoa. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. O João se virou para ver quem falava com ele, e ele viu Jesus, e na sua roupa, a sua roupa tingida de sangue, e ele viu que ele se chamava a palavra de Deus. Então a palavra é uma pessoa. Como é que eu entendo isso? Que Jesus é a pessoa, é a palavra, e a palavra é Jesus. E quando eu leio a Bíblia, eu estou comendo Jesus. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o maná que desceu do céu. Eu sou o alimento de vocês. Eu sou a palavra. Sabe como é que eu explico isso? É uma história real. O cara ligou para a rádio, né? Está aqui o radialista. O cara ligou lá para a rádio, e não é? E fez uma pergunta pro pastor ao vivo. Pastor, vocês ficam pregando domingo após domingo a palavra, prega. Entra por aqui, sai por aqui. Não fica nada. O trabalho de vocês é inútil. Isso ao vivo. Uma velhinha ligou e disse: eu posso falar um pouquinho? E a vozinha da velhinha no telefone, ela disse: olha, eu queria dizer para esse homem que ligou agora, dizendo que a gente fica ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, e entra por aqui, sai por aqui, não adianta nada. Eu quero dizer uma coisa para ele. Eu tenho 92 anos, e eu não lembro o que eu comi durante 92 anos, mas eu sei que tudo que eu comi é responsável por eu estar aqui hoje. Você não vai lembrar de tudo que eu vou falar, você não lembra de tudo que você lê, mas a palavra é uma pessoa, é um relacionamento. Entende o que eu estou falando, irmãos? Então essas pessoas que estão chegando precisam de pão, precisam de Bíblia. Elas vão no encontro, aí elas saem de lá pegando fogo. Você acha que é o suficiente? Gente, não é. Beleza, ela ressuscitou, foi legal.
Ela ressuscitou, mas agora Jesus está dizendo, é a nossa parte. Ele diz, pessoal, agora é com vocês. A parte de dar o pão é com vocês. Isso é discipulado. Entende? Isso é discipulado. O discípulo na estrada de Emaús, mesma coisa, todo mundo desanimado. Jesus tinha morrido há 3 dias e os caras ficaram desconectados. 3 dias sem Bíblia, 3 dias sem a palavra, 3 dias sem Jesus. É o suficiente, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra, diga comigo, a palavra é a água. Não é isso? Vós estáis limpos pela lavagem de água da palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu gosto muito de perfume. Eu gosto muito de banho. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Por favor, dessa parte depois vocês podem cortar. Se eu ficar 2 dias sem banho e sem perfume, eu vou te dar um conselho. Não me abrace muito. Irmãos, a palavra é a água. Se você deixar de tomar banho todo dia, você volta a feder. Se você deixa de ler a Bíblia um dia, você volta para a carne, para a sua natureza humana. Quem está me entendendo? Os discípulos na estrada de Emaús estão desanimados. Jesus aproxima deles, eles nem sabem que é Jesus. As pessoas estão aí, Jesus está aproximando delas, elas não conseguem perceber Jesus, porque elas estão desconectadas da palavra. Aí Jesus começa a tirar onda com eles, começa a brincar com eles. Ah, é? Por que vocês estão tristes? Ah, porque a gente pensava que ele ia redimir Israel. Ah, é? E onde que ele está? Morreu. Ah, morreu. E eles falaram para Jesus: você é o único em Israel que não sabe das coisas que aconteceram? Ele falou: não, o que foi que aconteceu? E os caras desanimados, querendo desanimar Jesus. Aí Jesus, a Bíblia diz, começa a falar para eles assim. Ele abre as escrituras no livro dos profetas e começa a falar para eles o que aconteceria com o Messias. E começa a ler as escrituras, ou pelo menos recitar as escrituras. E a Bíblia diz que um olha para o outro e diz: você está sentindo o seu coração voltar a arder? Quando ele pelo caminho nos abria as escrituras, o que é que faz o homem vibrar de novo? É a escritura, é a palavra. O que é que dá vida? É a Bíblia. Deixa eu voltar para o Elias. O anjo falou para ele, né, que é o Senhor. O Senhor falou para ele assim: Elias, ele pegou umas pedras, pedras incandescentes, isso é sobrenatural, e fez um pão. É o maná que desceu do céu. Assou o pão e falou para Elias: Elias, levanta e come. Ele não deu na boca do Elias. Ele disse: toma uma iniciativa. Irmão, voltar para a Bíblia é uma iniciativa minha. Quem está me entendendo? Aí ele disse: levanta e come. E o Elias comeu. E o que aconteceu com Elias? Voltou a dormir. Porque não adianta comer só uma vez, tem que continuar comendo. Quem está me entendendo? Aí ele voltou a dormir. Aí o Senhor preparou tudo de novo, assou o pão e falou para ele: Elias, levanta e come. Aí ele comeu, e com a força daquele pão ele andou 40 dias e 40 noites. É a palavra que dá vida, é a palavra que motiva. Eu estou vendo os pastores, irmãos, puxarem os cabelos, arrancarem os cabelos. A igreja não se envolve, o irmão não tem vontade, eu não consigo entender. O pastor desistindo de tudo. É só dar pão da vida para a igreja. É só dar pão da vida. É só ensinar essas pessoas a amarem a palavra. Elas vão incendiar esse país. Não existe avivamento sem reabibliamento. Não existe. O maior avivamento de Israel foi nos dias de Josias, quando eles acharam o livro da lei que estava perdido. O Josias mandou ler o livro. Quando o sacerdote começou a ler o livro, ele rasgou a roupa, colocou terra na cabeça e disse: eu já entendi porque que a gente está passando essa roça, essa dificuldade, já entendi. Nós abandonamos a palavra. Aí olha só, ele dá uma ordem. Ele diz para os sacerdotes: levem o livro para profetisa Hulda, levem para ela. Eu quero saber o que ela acha de tudo isso. Olha o que a Hulda, a profetisa, vai responder: volte lá, diga para o Josias: assim diz o Senhor, porque você levou a sério a minha palavra
eu levarei você a sério. Irmão, isso tem que tocar no nosso coração. Quem leva a palavra de Deus a sério, Deus leva a sério, vai crescer, vai romper, vai conquistar. Josué, você quer conquistar essa cidade? Você quer conquistar Canaã que eu já dei? Ele diz assim: tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento eu dei aos vossos pais. Interessante, ele diz tu farás, diga assim, eu farei. A gente está pensando assim, ó, que Deus vai fazer tudo para a gente. Não, seja da vontade de Deus. Não, Deus não fala isso. Ele diz, Josué, tu farás. Agora, o que você tem que fazer? Ainda no capítulo 1, o que você tem que fazer? Fala deste livro da lei. Antes de falar, medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, e assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Só consegue falar quem medita, quem grava. E aí, irmão, quem está meditando, guardando a palavra, está incendiado, o coração está ardendo. Esse é o segredo. Então qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Não é? Eu estou falando, essas pessoas que estão chegando na nossa igreja, para elas crescerem, ficarem animadas e não saírem. Filha de Jairo, primeiro passo, primeiro nível, dê Bíblia para elas. Amém, queridos? Dê Bíblia. Agora vamos lá, vamos avançar aqui. O segundo nível, que são os filhos da viúva. Preste bem atenção. Você vai começar a entender. Os filhos da viúva. Ah, pastor, então para o filho da viúva eu não dou Bíblia? Irmão, você não sabe quem é quem. Então você vai dar a palavra para todo mundo, porque você está cheio da palavra. Aí, essa pessoa aqui, ó, filho da viúva, vamos ver aqui, Lucas 7,15. Lucas 7,15. O moço sentou-se no caixão, quando Jesus deu a palavra, e começou a falar. E Jesus... pensava que estava aqui. E Jesus o entregou à sua mãe. O que foi que Jesus fez? Olha aqui para mim, para você entender, presta atenção. Olha para mim, não se mova. Olha para mim. Isso aqui é muito importante, isso aqui é uma chave que eu vou te dar. Porque, irmãos, a gente tem que dar a Bíblia para todo mundo, mas sabia que quando a pessoa está muito já ferida, quando ela já está nesse nível de filho da viúva, ela já teve muitos envolvimentos, muita coisa errada. Alguns se envolveram até com feitiçaria, com muita coisa ruim mesmo. Eu estou com um caso pesado lá em Palmas, não é? Nessa área aí, uma pessoa tão preciosa, já nasceu de novo, mas agora quando ela colocou para fora, no processo dela de consolidação, a gente foi descobrir muito envolvimento de todas as descendências, né? Ou os ancestrais dela, né? Com feitiçaria muito pesada. Então agora ela vê, ela conversa com as pessoas, não é? Irmãos, ela tem experiências espirituais, e agora que veio para fora, muito pesadas. Então o que ela está em crise? Eu não estou acreditando na palavra, por causa das minhas experiências espirituais. Entende o que eu estou falando? Aí, irmãos, o envolvimento, ela ressuscitou igual o pastor Josias, ressuscitou igual cada um de vocês, ressuscitou igual os filhos do pastor Josias, que é tudo filha de Jairo, não é? Ressuscitou igual, mas o nível dela é diferente. Agora presta atenção, essas pessoas, elas precisam de quê? Do segundo nível. Diga comigo, do colo de uma mãe. Jesus pega o menino, o filho da viúva, e coloca ele aonde? No colo da mãe dele. Isso é uma mensagem. Irmão, o que significa isso? Que tem gente que só a Bíblia não vai consolidar. Essa pessoa vai querer sair, ela vai desistir do processo. Se você não tiver um amor de mãe, quem está me entendendo? O apóstolo Paulo diz assim: meus filhinhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto. Isso é coisa de mãe. Até Cristo ser formado em vocês. Ou seja, eles já nasceram.
Mas agora o Paulo está sentindo de novo essa dor de mãe, até eles ficarem consolidados. O apóstolo Paulo fala, olha, eu não me importo de quanto mais eu amo vocês. Eu amo tanto esse versículo, 2 Coríntios 12:15. Eu de muita vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado por vocês. Então tem que ter esse coração, irmãos, não é? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando eu converti, então, deixa eu começar a te contar a minha história. Quando eu converti numa overdose. Eu estava morrendo, uma parada cardíaca, pensa, com 26 anos de idade, estou com 48 agora, não é? Morrendo de overdose, morrendo, de tanta cocaína, de tanta maconha, tanta droga. Então quando eu saí, eu consegui sair daquilo ali porque eu lembrei do Jesus que eu passei a minha infância toda ouvindo, não é? O meu avô é pastor, morreu agora, ano retrasado, um pastor assembleano. Então eu tive uma base, não é? Então ali naquele desespero, morrendo, eu gritei por socorro, e ele me socorreu. E ali onde eu morava, numa favela, sozinho, quando eu saía da minha casa, eu enrolava a perna da minha calça, ia pisando na lama, carregando o meu sapato. Eu já deixava uma lata de tinta estrategicamente lá debaixo de uma... não é? E aí quando eu saía, lavava o meu pé e escondia a minha lata. Assim que eu vivia. Entende o que eu estou falando? Então, irmão, nessa situação, eu fui parar na igreja da minha mãe, desesperado. E quando eu cheguei lá, o pastor estava fazendo o apelo. Eu estava tão desesperado, corri lá para frente, irmãos, entreguei minha vida a Jesus. Está entendendo? Agora veja bem, isso aconteceu, e eu fiquei 1 ano na igreja. Quem está me entendendo? Não era uma igreja em célula, ou uma igreja de célula, de grupos pequenos. Irmão, isso é só uma estratégia para que todos possam ser cuidados 1 a 1. Não tem mágica nenhuma na visão do MDA. A visão do MDA não tem poder nenhum, mas é uma estratégia fantástica para que todos sejam cuidados 1 a 1. Quem está me entendendo? Não é? Então na igreja que eu converti, não era uma igreja de multidão. Eu assisti os cultos, eu fiquei 1 ano lá. Irmão, nunca ninguém me orientou a fazer nada. Eu só participava dos cultos. Eu gostava dos cultos. Eu achava que aquilo ali, irmão, só que o que aconteceu comigo? Ninguém sabia dos meus segredos. Eu ia para o culto, só que quando eu chegava em casa, eu tinha uns pesadelos terríveis, irmãos. Era o mundo espiritual que se abria. Quando eu acordava, entre o sono e a realidade, eu via bichos descendo pela parede, subindo na minha cama e vindo para cima de mim. Eu era crente. Quem está me entendendo? Não é? Isso fez com que eu aceitasse Jesus 52 vezes, porque na igreja de onde eu vim, dizia assim: as coisas velhas passaram, eis que tudo que se fez novo. Então, se eu tinha algum problema nessa área espiritual, era porque eu não tinha aceitado Jesus direito, com sinceridade. Então, irmão, eu aceitava Jesus toda semana, e eu passava a semana inteira escravizado pelo diabo. Quem está me entendendo? Mas depois de 1 ano, eu achei alguém, uma pessoa que não tinha negócio de discipulado, célula, não tinha ninguém. Mas o Paulão, meu amigo, começou a me ajudar. Ele começou a me ensinar a ler a Bíblia, não é? O Paulão falava assim para mim: olha, Jackson, compra um gravador, lê a Bíblia e depois te ouve, não é? Fica te ouvindo. Irmãos, tudo que ele falava eu fazia. Ele compartilhava livros comigo, eu comecei a ler. 1 ano depois, irmão, um milagre eu não ter desviado. Entende? Foi um discipulado na marra. 1 ano depois. Mas só a Bíblia não foi suficiente. Eu precisava de alguém que me colocasse no colo. E deixa eu te falar, a pessoa que me ajudou muito, assim, um referencial. O Paulão me ajudou muito, me colocou no colo. Não desistiu de mim nunca, não é? Mas também a minha mãe. Quando eu chegava das drogas, eu chegava 1 hora da manhã, 2, 3, 4, passava 1 dia, 2 dias fora de casa. E quando eu voltava,
tinha uma coisa que acontecia sempre. Eu sabia porque sabia. A hora que eu chegasse, ou o dia que eu chegasse, eu ia encontrar uma sopa que eu amava. Era aquela sopa, só existe lá, naquele endereço. Não tem. Hoje eu tomei uma, né, perto da minha mãe. Perto, não é? Talvez nenhuma chegou tão perto como essa de hoje. Essa é faixa marrom. Eu tô brincando. Porque aquela sopa era sobrenatural, porque ela era cheia de amor. Entende o que eu estou falando? E quando eu chegava, irmão, eu sabia que ela ia estar lá. E ela estava quente. Isso que eu ficava impressionado. Ela estava quente. Eu só gosto de tomar muito quente. Por isso que me impressionou lá. Aí eu tomava a sopa, bêbado, drogado, subia para o meu quarto e dormia. Entende? Depois de casado, já pastor, eu fui visitar minha mãe. Falei, mãe, lembrei de uma coisa. Eu queria que a senhora me falasse. Como que era essa história? Que eu chegava, a hora que eu chegava tinha aquela sopinha lá, quentinha. Que milagre, que mistério. Ela dizia, não, porque é o seguinte, quando tu saía, eu fazia a sopa. E quando tu chegava, eu sabia, porque tu tentava abrir o cadeado e nunca conseguia, porque... E o barulho do cadeado era o despertador para mim. Ela disse assim, quando tu saía, eu fazia a sopa, colocava na geladeira, já no prato, e subia para orar por você. E eu me ajoelhava na tua cama e orava até você voltar. Irmão, só uma mãe nunca desiste. Alguém disse para ela assim, Miraci, abre mão do Jackson, larga a mão dele, coloca ele numa clínica de recuperação, ele vai ser feliz lá. Ela dizia, nunca, ele vai ser pregador do evangelho. Eu ofereci ele quando ele era criança, ofertei ele para o Senhor. Não, nunca ela abriu mão. Entende? E o Paulão foi essa pessoa que não era minha mãe biológica, mas o Paulão foi esse crente que nunca abria mão. Irmãos, teve um dia, já lá pelas tantas, eu estava mais de um ano na igreja, já estava nesse processo de consolidação, mas ainda eu fiquei um ano, depois que eu conheci a Igreja da Paz, mas eu fiquei um ano nessa igreja. E nesse final de ano assim, eu falei assim, eu vou fumar e cheirar a última vez, só uma vez, e vou voltar. Eu vou dar uma saidinha rapidinho e volto. Pensa, um ano, irmão. Por isso que eu digo, ninguém chega no mesmo nível. Aquele vício estava lá, um ano depois. E no dia que eu decidi que eu ia cair, mas eu ia cair rápido. Ia ser isso mesmo. Ia só dar uma caidinha bem rápida e já ia voltar bem rapidinho. Problema, irmão, Satanás não tem nenhuma autoridade mais, nenhuma. Jesus diz, toda autoridade nos céus e na terra me foi dada, e toda autoridade ele deu para a igreja. Ele diz que nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós não somos mais filhos das trevas, mas nós somos agora filhos da luz. Então aqui no reino, aqui na luz, Satanás não nos toca. 1 João 5,18. Ele não pode nos tocar aqui. Mas nas trevas ele é o príncipe. Ele é o príncipe das trevas. O que está na luz está na cruz. O que está em trevas está sob a jurisdição de Satanás. Mas eu não sabia disso. Então eu queria só dar uma voltinha rápida nas trevas. Se eu tivesse ido, irmão, eu não estaria aqui contando esse testemunho para vocês. Ele teria me matado. Porque quando o espírito imundo sai do homem, se voltar de novo, fica 7 vezes pior. Se piorasse 7 vezes a minha situação, morte. Quem está me entendendo? Não é? Então, irmão, só mesmo um coração de mãe para não... E eu vou te falar uma coisa, esse amor é um milagre. E esse milagre já aconteceu. Romanos 5,5. O amor de Deus foi derramado nos vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi outorgado.
se você tem o Espírito Santo, você vai amar alguém a ponto de nunca desistir dessa pessoa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse é o segredo. O segredo é pessoas na igreja que vão amar pessoas com um amor tão grande que não vão abrir mão de ninguém. É por isso que eu estou aqui, eu sou fruto disso. Entendeu? Lembra do Salomão tendo que tomar aquela decisão das duas prostitutas que levaram uma criança e as duas dizendo: é meu, é meu, é meu. O Salomão de quem é? É meu. A outra: é meu. E aquela confusão. O Salomão disse: espera aí, vamos resolver essa parada. Me dá a criança. Soldado, pega a espada, corta ela no meio, dá um pedaço para cada uma. Ah, mãe gritou: não, tudo bem, dê para ela, é dela o filho, pode dar para ela. O Salomão disse: dê o filho para essa mulher, ela é a mãe, porque o amor de mãe não deixa uma criança morrer. Então o que é que nós precisamos na igreja? De pessoas que peguem os filhos da viúva no colo. Amém, queridos? É isso. Não desista de ninguém. Está dando trabalho, viu? Começa a dar trabalho. Ai, não, ai, pastor, eu recebo isso todo dia. Ai, pastor, não aguento mais. Meu Deus do céu, não, pastor. Ai, já tenta. Não, eu quero liberar esse discípulo. Por isso que não funciona. Aí o pessoal fala assim: não funciona a visão do MDA. Não funciona. Já tentamos lá na nossa igreja, não dá certo. Não é a visão do MDA, é a falta de amor. E amor, irmão, pelo próximo, não é sugestão de Deus, é o maior mandamento. É tão grande, Jesus disse, quanto amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não há mandamento maior do que esse. E a maior expressão de amor que a gente pode dar para uma pessoa é não deixar ela voltar atrás na sua fé. Aleluia. Muito bem, e último lugar para a gente orar. Então a Bíblia, ok? Você tem que dar para todo mundo palavra e amor de mãe, porque você não sabe quem é quem, ok? Aí, irmãos, vem o terceiro nível. Olha só, que só a Bíblia e só amor não vai resolver. Precisa da terceira coisa aqui. João 11:44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolvido no lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Agora preste bem atenção aqui. Você deu Bíblia para a pessoa, você ensinou ela a ler a Bíblia, ensinou o TSD para ela, não é? Ela já está lendo a Bíblia dela, não é? Ela quis desistir porque você viu que ela tinha vários envolvimentos, ela não era filha de Jairo, você viu que ela tinha vários envolvimentos, então você supôs que ela era um filho da viúva, aí você deu muito amor, não desistiu dela, meu Deus, você perseverou, e você começa a perceber que não está dando certo. Irmão, foi o meu caso. Agora deixa eu te contar isso aqui que aconteceu. Então o Paulão me deu a Bíblia, me ensinou literalmente a ler a Bíblia, me deu muito amor, não desistiu de mim, junto com a minha própria mãe. Eles nunca desistiram de mim, mas eu tinha ido fundo demais. Eu tinha ido muito fundo, então aqueles pesadelos terríveis ainda continuavam. Irmão, para ter uma ideia, eu me acordava às 3 horas da manhã com aqueles pesadelos. Isso era todo dia. E eu me acordava e sentava na minha cama e não dormia mais, com medo de dormir. Você já teve medo de dormir? Morrendo de sono e decidido: eu não vou dormir. Porque, irmão, o medo que eu ficava quando eu acordava era tão terrível que eu preferia não dormir do que dormir e passar por aquela situação de novo. Olha como que eu estava. Imagina um crente vivendo isso e acreditando que as coisas velhas passaram. Pensa na crise, milagre. Aí olha o que aconteceu. Nesse momento da minha vida, o Paulão, que era um cara novo também, ele só era menos sujo do que eu. Ele era um filho de crentes, ele era bonzinho, e aí ele converteu, mas ele era tão neófito quanto eu. Mas ele estava mais na frente um pouquinho. Então ele lia a Bíblia, só que ele não sabia me ajudar, ele não sabia tirar as ataduras, ele não sabia me libertar. Escuta,
As pessoas estão chegando no nosso meio, os Lázaros estão chegando no nosso meio, a gente está tratando como filha de Jairo. Coitado, irmão, ele vai embora. Ele não vai dar conta. Não, você tem que ler a Bíblia, ele não consegue. Ele lê até, mas não é suficiente. Aí a gente está dando muito amor para ele. A gente não entende. Poxa, eu dou tanto amor para esse irmão, eu não consigo entender. Irmão, ele está cheio de capeta, preto no branco, você entendeu? Ele só vai se consolidar se ele for liberto. Tem muita atadura na alma dele. Aí escuta bem, nessas alturas do campeonato, foi Deus na minha vida. O Paulão falou assim para mim: Jackson, eu queria que tu visitasse uma igreja comigo. Está tendo uma conferência lá do pastor Abe Uber. Irmãos, isso tem 21 anos. Quantos anos? 21. Pastor Abe Uber está pregando lá na Igreja da Paz. É uma coisa nova, ele está falando sobre grupos familiares, não é? E vai ser muito legal, vamos comigo? Meu irmão, eu estava desesperado, eu precisava de ajuda. O Paulo não me dava a ajuda que eu precisava, mas eu não sabia. Beleza, chegamos lá, eu ouvi aquelas coisas novas, eu achei tão fantástico. Falei, cara, se eu tivesse alguém para me acompanhar, já, né, uma pessoa nesse nível, um discipulador, puxa vida, eu gostei. Se eu tivesse esse grupo para eu estar relacionando com eles durante a semana, né, a célula, me apaixonei. Aí o Paulão falou assim: vamos lá na casa do pastor, que era o pastor Genildo. Eu pensava que ele conhecia o pastor Genildo, mas o Paulão era muito enxerido, na verdade. Eu só descobri lá quando, no final de tudo, 2 horas da manhã, ele disse: pastor, foi um grande prazer te conhecer. Eu disse: Paulão, pelo amor de Deus. Mas a gente chegou na casa do pastor Genildo, o pastor Abe estava inclusive hospedado lá. Rapaz, o pastor Genildo recebeu a gente de bermuda, sem camisa, e mandou a gente entrar. A gente entrou, eu pensando que o Paulão conhece o pastor Genildo, e comecei a conversar com ele e tive uma ideia. Eu falei assim: eu vou contar tudo para o pastor Genildo, da minha vida. O que eu tenho sofrido por todo esse tempo que eu sou crente. Ele não sabe de nada, ele não é da minha igreja. Se ele não puder me ajudar também, ninguém vai saber que eu não sou crente de verdade. Entendeu? Rapaz, e ali eu me abri com o pastor Genildo, irmãos. Abri esses pesadelos todos, a vida que eu estava vivendo, a luta com as drogas, as crises de abstinência. Eu abri tudo com ele. Eu falei: pastor, lá minha igreja ensina que se eu estou vivendo isso é porque eu não sou crente, mas eu já aceitei Jesus 52 vezes. Eu falei: pastor, eu acho que Jesus que não me aceita porque eu fui no fundo do poço. Aí ele riu de mim, ele disse: não, Jackson, não, cara, deixa eu te falar, irmão. Sabe, eu senti tanto amor do pastor. Ele falou assim: não, você, eu nunca vou esquecer disso, você. Aí ele abriu em 1 Tessalonicenses 5:23, eu não vou esquecer nunca mais isso. Ele falou assim: olha, tá vendo? O vosso corpo, alma e espírito sejam apresentados irrepreensíveis diante de Deus. Então você tem um corpo, uma alma que é a sua mente, e você tem um espírito. É a sua parte que se relaciona com Deus. Naquele dia, naquela primeira vez das 52, quando você entregou sua vida a Jesus, o seu espírito ressuscitou realmente para o seu espírito. As coisas velhas passaram e se fizeram novas. Você nasceu, você é nova criatura, você ressuscitou dos mortos. Mas Jackson, a tua mente, a tua alma se envolveu com coisas muito pesadas. Então você precisa de libertação na sua alma. Eu falei: pastor, e como que isso acontece? Ele disse: aí é assim, a gente vai. Aí ele falou que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, da nossa alma, da nossa psique, que fala lá no grego, que é a nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu pensava que era só nascer de novo.
Eu nasci de novo, mas eu tenho que ser transformado pela renovação da minha mente. E ele explicou, e é uma coisa que é uma ação sua. Você precisa se abrir, você precisa confessar essas coisas, remir todos esses envolvimentos. E ele falou assim para mim, e eu posso fazer isso. Não precisa você sair da sua igreja, achei muito lindo isso. Eu posso te ajudar, daqui de fora. Irmão, toda segunda-feira eu reunia com o pastor Genildo, e aí eu vomitava. Irmãos, era tudo que eu fui me envolvendo. Eu não posso te contar agora, né? Mas foram tantas coisas, e aí tudo que eu fui me envolvendo eu contava para ele. Aí ele parava, ele dizia, agora vamos orar. Aí a Bíblia diz, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Eu não estava nem aí, irmãos, eu queria ser liberto daquele negócio. Eu não estava nem aí se o pastor Genildo contasse para todo mundo a minha vida, eu não estava nem vendo. Não é para acontecer isso, não é. Mas se ele fizer, pode colocar até no jornal, desde que eu saia dessa. Irmãos, eu fui contando. 3 meses depois, eu tive um último pesadelo. Só que dessa vez eu via o bicho que entrava em mim nos meus pesadelos. Eu via ele de fora, e ele era magricelo, e ele era baixinho assim, ó, e ele estava doente. Aí eu disse, essa imundície que entra em mim, por todos esses anos, eu falei, tu nunca mais vai entrar em mim. No sonho, eu estava sonhando. Aí disse que ele vinha para cima de mim. Irmãos, eu que parti para cima dele, dei uns karatê nele. Porque no mundo do espírito eu sou faixa preta mesmo. Irmão, deu uns karatê nele, mas bati tanto nesse capeta, rapaz. Detonei com ele. Dei o último golpe final e Irmãos, ele caiu no chão. E quando ele caiu no chão, aí eu falei assim, queima ele, Jesus. Rapaz, aí veio um fogo. Eu estou sonhando, tá, gente? É um sonho. Rapaz, aí aquele fogo pegou ele começou a queimar. E ele gritava. Rapaz, aí eu nunca vou esquecer essa cena. Aí, sabe, eu estava dentro de um ônibus. Interessante. Era a jornada da minha vida, né? Eu estava dentro do ônibus, aí eu via. Aí aquele fogo foi acabando, ficou só aquele montinho de cinza. E aquela fumaça foi subindo bem devagar. E sabe aquele sentimento de uma paz que eu não sei te explicar. Uma coisa sobrenatural, a paz que excede todo o entendimento. E eu ouvi aquela voz assim, ó, acabou. Irmãos, eu me acordei. Aí eu contei para o pastor Genildo. Ele disse, Jackson, então acabou. Irmãos, nunca mais eu tive aqueles pesadelos. Eu estava liberto. Quem está me entendendo? Agora escuta, hoje eu sou um pastor. Deixa eu te contar só 2 experiências sobre libertação. Como é que é? O cara chegou comigo e falou assim, ó, ele tinha uns 50 e poucos anos. Eu estou com 48, ele uns 3 anos acima de mim. Jovem, eu sou jovem, muito jovem, não é? Quase um garoto. Mas ele chegou comigo e falou assim, pastor, muito meu amigo, ele disse, pastor, eu não funciono. Vocês estão me entendendo? Mas agora eu já sei. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu perguntei imediatamente para ele, corpo, você já foi no médico? Ele disse, todos quantos o senhor pode imaginar. Beleza. Mente. Eu perguntei, o que é que você sente pela sua esposa? Ou você sente alguma coisa por outra? Sentimento é mente. Ele disse, pastor, eu sou perdidamente apaixonado pela minha esposa, por todos esses anos. Essa é a minha maior dor. E por 5 anos eu não funciono. Eu disse, então se não é no teu corpo e não é na tua mente, então tem que ser no teu espírito. Então você precisa de libertação, não é? E aí, irmãos, ele foi me contar a história dele. A coisa mais simples que ele tinha se envolvido era com o aborto do próprio filho dele, em parceria com a esposa.
Ele carregava aquela culpa. Irmãos, ele estava totalmente e tanta coisa errada na área sexual. Eu falei, meu irmão, você precisa colocar isso para fora. Beleza, você já colocou para mim, mas agora a tua esposa, que você lesou, ela tem que saber. Se eu estou devendo um dinheiro aqui para o Josias, não adianta o Auriel orar por mim. Auriel, ora por mim aqui, ó, porque eu estou devendo para o Josias. Ora por mim e me liberta, porque eu preciso dessa libertação, rapaz. Ora aí. O que o Ariel vai dizer? Pastor, eu oro. Depois que o senhor pagar o Josias, eu oro. Então diz, irmão, quem você traiu foi a sua esposa, não fui eu. Beleza, você tá de parabéns por ter aberto comigo, mas tem que contar para ela. Ele disse assim, se eu contar para ela, meu casamento vai acabar. Eu disse, meu irmão, teu casamento já acabou. 5 anos já. Só tu que não viu. Vamos restaurar esse casamento? Ele trouxe a esposa, eu e a minha esposa, nós conversamos, nós 4. Ele abriu o coração dele, foi a maior choradeira, foi a maior quebradeira, irmão. Foi pedaço de gente para todo lado. Entende o que eu estou falando? Não foi fácil. E o processo, isso foi uma cirurgia, e o pós-cirúrgico foi mais complicado ainda. Mas um dia eu estava viajando, estava pregando por aí, a Meila me ligou e disse, amor, problema aqui com o casal. Aí eu falei, ai amor, a cirurgia não deu certo. O que foi? Será que foi os exames laboratoriais que falharam, né? As entrevistas, o mapeamento? Ou foi ele que não abriu tudo que tinha que abrir? O que será? Ele falou, não amor. Ela falou, não, tu não entendeu. Ele está querendo colocar em dia os 5 anos. Irmão, vou te falar uma coisa. Eu não estou dizendo que está errado, mas em nenhum momento eu fiz assim com ele, ó. Sai, capeta! Nenhum momento. Porque, meu irmão, a Bíblia faz uma distinção muito clara entre expulsar demônios e libertar uma pessoa, tirar as ataduras. Jesus fez as duas coisas: libertar e expulsar. Quer ver? Ele expulsou o demônio do Gadareno, não é? Mas ele libertou a filha da Sirofenícia. Entende? Ele em nenhum momento ele falou sai. Ele tratou do orgulho da mãe. Ele percebeu, quando ele foi trabalhando ali, ele foi percebendo do orgulho. Irmão, ele chegou no ponto de chamar a mulher de cachorrinho. Ela se prostrou e disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí ele disse, ó mulher, grande é a tua fé, vai embora, a tua filha já foi curada. Não é? Ele nem viu a menina. Isso é libertação. Para você entender, tem uma carniça aqui. E tem um monte de urubu aqui. Aí eu chego lá e falo assim, ó, show urubu! O que acontece? Eles vão embora. Eles têm medo da gente. Deus colocou um medo nos animais, de nós. Não experimente com leão. Eu não sei se vai funcionar, mas com urubu funciona, pode testar. Aí ele vai voar. Só que quando ele voa e ele fica lá em cima esperando você ir embora. E ele fica rodando, e só que agora o bico dele está cheio de o cheiro, e os outros urubus começam a perceber no ar e vão voar lá. Quando você for embora, o último estágio daquela carniça será 7 vezes pior. Pode contar os urubus. Vai ter muito mais urubu. Isso é expulsar demônio. Você vai lá e diz show, mas você não trata da carniça. O que é libertação? Você chega lá, nem precisa fazer barulho, você tira a carniça e dá uma limpeza no lugar. Acabou o urubu. Então as pessoas estão chegando no nosso meio em estágios diferentes. E quero te dizer uma coisa, pelas experiências que nós temos vivido, a maioria das pessoas que estão chegando no nosso meio são Lázaro, e a gente não sabe tratar com elas. E por isso que a gente está perdendo tanta gente. E por isso que a gente já perdeu 35 milhões de pessoas como igreja. Nós precisamos, irmãos,
aprender a tirar as ataduras das pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos obedecer essa ordem de Jesus, ou essas ordens de Jesus. Dê pão, dê amor, dê libertação. Como você não sabe quem é quem, então na verdade, para cada pessoa que entra na sua vida, que chega na sua vida, você tem que estar pronto para dar pão, que é a palavra, dar muito amor e estar pronto para libertar. Não é? Você tem que estar pronto. Ah, mas era filha de Jairo, beleza, já está convertida só com a palavra, show de bola, aleluia, e já se consolidou e já é líder de célula, que maravilha. Mas essas são as raridades da igreja. A maioria são filhos da viúva e são Lázaro. Vamos romper? Vamos crescer? Vamos fazer a nossa parte em nome de Jesus? Amém. Aleluia. Fique em pé para parecer que está acabando.